Vamos abrir o texto lá no livro de Lucas. Nós vamos ler Lucas, capítulo 17, do versículo 11 ao versículo 19. Lucas 17, de 11 a 19. Diz assim a palavra de Deus: De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. E ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu e, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então, Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, em voltar-se para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, meu Deus, fala a nossa oração através desse texto, através desta palavra lida, e o Espírito Santo possa ficar à vontade no nosso meio nesta noite. Nós repreendemos, ó Deus, desse ambiente, todo espírito contrário ao Espírito do Senhor. Toda distração caia por terra em nome de Jesus. Para que possamos, ó Deus, ouvir tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Pode sentar, gente. Ô, gente, o cenário, vamos falar um pouco sobre essa situação para a gente entender aqui o cenário. A gente conheceu um pouco a história. Jesus estava indo, o texto diz que Jesus estava indo para Jerusalém. Jesus já estava nos últimos dias do seu ministério terreno. Então, o destino dele nessa ida para Jerusalém era cruz. Mas o texto diz que ele passa por 2 cidades, Samaria e Galileia. Galileia ao norte, ali de Jerusalém, terra de trabalhadores, pescadores, gente simples. Samaria ao centro, povo misturado e odiado pelos judeus. Era um povo que se misturou e com isso tinha muitos deuses, adorava muitos deuses. E Jesus está ali justamente na fronteira. Jesus justamente ali no meio da fronteira. Aonde a gente vê, nesse texto mostra, e aonde o homem vê divisão, Jesus vê o caminho. O texto diz que Jesus estava passando por ali e entra em uma aldeia. E ali na divisa, no lugar de rejeição, lugar de esquecimento, lugar de dor, porque os leprosos que estavam ali, eles estavam totalmente separados da sua família, totalmente separados da sociedade. Eram homens e já não tinham mais esperanças de vida. E Jesus justamente passa ali naquele momento onde ele encontra 10 leprosos. O texto diz que eram 10 leprosos. E a lepra era a mais temida e a mais terrível doença daquela época. Toda vez que a gente olhar a lepra na Bíblia, ali está falando de pessoas que foram excluídas, né? Pessoas que perderam o convívio familiar, perdeu o convívio social e teve sua vida afastada de tudo. Pessoas que estavam ali com dor no corpo, dor na alma e dor no espírito. E a lepra não só separava as pessoas, a lepra roubava a dignidade. Então, era uma doença terrível da época, né? Quem estava com lepra perdia a esperança de vida, perdia a dignidade, perdia a vontade de viver. E aqui está mostrando que a dor, quando Jesus passa ali no meio, Jesus está vendo pessoas e a dor juntou, tanto judeus como samaritanos, todos ali por causa da dor estavam no mesmo local, clamando, pedindo pela mesma coisa, e quando a dor aperta, até em um mundo despreza, sabe em chamar. Eles souberam em chamar. Quando eles viram Jesus, eles identificaram ali um mestre.
E eles gritam: Jesus, filho de Davi. Jesus, rei dos reis. Simplesmente: Jesus, tem misericórdia de mim. Eles reconhecem em Jesus a sua soberania. Eles viram em Jesus alguém que poderia ajudá-los. Sabiam que Jesus possuía controle absoluto sobre todas as enfermidades, sobre a morte, e eles tinham fé, e Jesus o ajudaria, ou os ajudaria. E eles pedem, e Jesus os cura. O texto diz: e Jesus os curou. Mas o milagre não terminou na cura. O milagre terminou no retorno. Só e apenas um retornou para agradecer. E ao voltar, ele recebeu a maior de todas as curas. Ele recebeu a cura espiritual. O texto termina dizendo assim: Jesus fala com ele: vai, a tua fé te salvou. Porque a cura é uma bênção temporal, mas a salvação é uma bênção eterna. E esse homem entendeu isso. Ele entendeu isso. E simplesmente a cura física, um dia ia passar, ia chegar um outro momento, ele ia morrer. Talvez por uma doença, um acidente, mas ia morrer. E o homem entendeu, não bastava a cura física. Ele entendeu, ele precisava voltar para Jesus, buscar uma bênção da salvação, e é eterno. E é o título da nossa mensagem nessa noite: voltando aos pés de Jesus. Então, a gente entendendo, desses 10 leprosos, um voltou para os pés de Jesus. É em cima desse texto, em cima dessa passagem, nós vamos agora aprofundar nos versículos e vamos trabalhar 4 pontos. Esse texto nos mostra. Primeiro, e a fé e pede é boa, mas a fé e volta é plena. A fé e pede é boa. Nós estamos na quarta da vitória. Normalmente a gente vem, pede alguma coisa, e Jesus nos atende, como atendeu a esses 10. Mas o texto ele dá um destaque para ele e voltou. Os 10 foram curados, mas apenas um voltou para os pés de Jesus. E o texto dá um destaque para ele. Jesus, olha o que diz o versículo 13. Jesus, mestre, tem misericórdia. E o termo e traduzido por mestre é o mesmo usado por Pedro, lá em Lucas 5, capítulo 5, versículo 5, quando os pescadores estão ali, pescando a noite toda, e quando estão retornando, já sem pescar nada, Jesus aparece à beira da praia e fala assim com Pedro: lance a rede, aí do lado. Aí ele fala: mestre. Esse mestre de Pedro, esse mestre e o doente e vem procurar o leproso para Jesus, é dizendo assim, reconhecendo em Jesus: o Senhor é o comandante supremo. Reconheceu em Jesus o comandante supremo. Ele está acima de tudo e de todos. Eles reconheceram em Jesus, ele tem a última palavra. Interessante que todos pediram, os 10 pediram, isso é fé. Jesus não curou eles imediatamente. Jesus diz assim para os 10: sai, vá e se apresente ao sacerdote. Se a gente for analisar, esses homens tiveram fé. Eles eram leprosos, eles tinham que estar naquela cidade de refúgio. Eles não poderiam sair dali, eles poderiam ser apedrejados até no caminho. Então os 10 tiveram fé. Eles pediram, eles receberam a ordem de Jesus, vá até o sacerdote, e eles tiveram fé, eles foram. Eles não olharam para eles e falaram assim: bom, já estou curado, agora eu vou lá no sacerdote mostrar, eu fui curado. Não. O texto não diz que Jesus curou imediatamente. Então, dá a entender, eles saíram dali ainda leprosos. Mas eles tiveram fé para obedecer uma ordem de Jesus, obedecer uma voz de Jesus quando disse: vá. Ele foi. Isso é fé. E pedir é bíblico. Pedir é bíblico. Deus ama ouvir a nossa voz. Deus ama quando nós vimos aí, fazemos uma corrente e nós apresentamos um pedido a Ele. No Salmo 50, versículo 15, diz: invoca-me
invoca-me e te responderei. Filipenses 4,6, sejam conhecidas as vossas petições. Então Deus, Ele gosta e a gente peça, mas o texto dá onde está, e na ele e voltou. Na ele e voltou. Voltando aos pés de Jesus. Não porque os outros eram ruins, mas porque ele voltou, entendeu algo maior. Ele entendeu que a fé e clama, recebe. Agora a fé e volta, reconhece. Milagre sem gratidão vira lembrança, mas milagre com gratidão vira testemunho. Então, ele recebeu o milagre como os outros, mas ele voltou aos pés de Jesus para agradecer. Gratidão. Muitas vezes nós só pedimos, muitas vezes nós só levantamos e levamos um pedido diante de Deus, mas esquecemos de olhar para trás e ver o tanto que Deus já fez, o tanto que Deus já nos abençoou, o tanto que Deus já nos deu. Só em nós estarmos aí, já é um grande presente de Deus. Nós estamos vivos, nós estamos respirando, e o texto ele dá esse destaque justamente para ele, e voltou para agradecer. Pedir é bom, mas nós precisamos ter essa cultura de voltar e agradecer, de reconhecer o que Deus já fez. Grandes coisas tem feito o Senhor. E hoje nós não estamos aí só para pedir, nós estamos aí para voltar aos pés de Jesus. Vai ter momentos de pedido, sim, mas não podemos deixar de forma alguma de sempre ter na oração e na mente gratidão por tudo que Deus já fez na minha e na sua vida. Gratidão. O segundo ponto que eu iria trazer, no versículo 15, ele diz assim: vendo e fora curado. O que esse texto está dizendo para a gente? Esse versículo está dizendo, ele está dizendo que gratidão abre os olhos para o que Deus já fez. Quando a gente não volta aos pés de Jesus para agradecer, a gente acaba só pedindo, e até esquecemos do que Deus já fez. E quando nós temos um coração grato, quando nós agradecemos, os nossos olhos são abertos para aquilo que Deus já fez. A gratidão faz ver o que o céu já fez, meu irmão. A ingratidão não. A ingratidão cega. Mas a gratidão abre os nossos olhos para reconhecer tudo que Deus já fez na nossa vida. E senão a gente vive uma vida só de pedido, só de insatisfação, querendo mais, esquecendo grandes coisas e Deus já fez na vida da gente, na nossa casa, os nossos filhos, na nossa vida, um emprego, uma saúde, uma família, um lar, uma igreja para frequentar. E principalmente um encontro com Jesus é o maior presente. É o maior presente. Estávamos perdidos. Pela misericórdia de Deus, um dia Cristo nos encontrou. Gratidão. Salmo 103, versículo 2, diz assim: não te esqueças daquilo, tudo aquilo que Deus já fez na sua vida. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Nós cristãos precisamos acordar já agradecendo. Já agradecendo. O nosso nome não está lá no jornal, no meio dos óbitos. Então nós já precisamos acordar de joelhos dizendo: Senhor, obrigado. Estou vivo. Mais um dia de vida. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12. Ebenezer. Até aí nos ajudou o Senhor. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer. E disse: até aí nos ajudou o Senhor. Precisamos acordar todos os dias
gratos. Lá em Daniel, capítulo 6, versículo 10, diz que Daniel estava naquele momento sendo perseguido, aonde o rei deu aquela ordem, se alguém fosse adorar algum Deus, e não fosse a ele, não viesse pedir a ele, e Daniel separava 3 vezes por dia, como fazia constantemente. 3 vezes por dia, Daniel dobrava seus joelhos para orar, para agradecer. Gratidão. Então, hoje, antes de pedir e falta, nós vamos reconhecer o que já temos. Temos saúde, temos vida. Ah, mas você não conhece minha saúde, está debilitado. Mas você está com saúde ainda, você está conseguindo vir. E o Deus do milagre está aqui nessa noite. E se tiver no propósito dele, na hora dele, hoje, independente da enfermidade, basta uma palavra, meu irmão, você pode sair daí curado. Mas independente do que Deus vai fazer, nós precisamos ter sempre oração grato. Nós cantamos, sou grato por tudo que tenho, tudo que o Senhor tem feito. Mas às vezes na hora que vem uma luta, vem uma dificuldade, a gente só murmura. Então vamos reconhecer o que já temos. Temos salvação. Temos Deus na nossa vida. Nós tivemos um encontro com Jesus. Isso já é um grande motivo de alegria. Se não fosse o Senhor, eu e você não estaria aí. Não estaria aí. Terceiro ponto, esse texto nos mostra no versículo 19, onde ele diz assim: a tua fé te salvou. Esse texto está dizendo, e a gratidão prepara o terreno para novos milagres. A tua fé te salvou. A gratidão prepara o terreno para novos milagres. Quando a gente vem já com oração grato, quando a gente recebe uma oração e sai uma oração grato, você não tem ideia no mundo espiritual como a gente abre as portas para Deus realizar milagres incontáveis na nossa vida. A gratidão prepara o terreno para novos milagres. Os 10 foram curados por fora, mas apenas um, e voltou para os pés de Jesus, foi curado por fora e por dentro. Ele foi salvo. Os outros tiveram só uma cura externa. Olha, uma cura física. Mas esse que voltou, ele teve uma cura por dentro, ele foi salvo. Jesus falou, a tua fé te salvou. Ele, homem, saiu dali um homem crente. Saiu dali um homem com vida com Deus. Um encontro com Jesus. Por isso nós precisamos voltar para os pés de Jesus. Gratidão, meu irmão, não fecha ciclos, muito pelo contrário, gratidão inicia novos ciclos na nossa vida. Olha, Jesus, antes de multiplicar os pães, ele deu graças a Deus. Jesus, antes de curar Lázaro, ele deu graças a Deus. Senhor, graças te dou. Depois ele tira a pedra, curou Lázaro. Jesus nos ensina a ser grato. A oração abre a porta, mas a gratidão mantém a porta aberta. Nós oramos, as portas são abertas. E quando nós somos gratos, nós mantemos essa porta aberta. Em volta adorando, volta avançando. Então, ao voltar para casa hoje, volte adorando. Volte com um coração grato. Volte tendo a certeza e o Deus do impossível, o Deus das causas perdidas, o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, Rei dos reis, está aí nessa noite e te ouviu, meu irmão. E te ouviu, você não está sozinho. Volte para casa sabendo que você não está sozinho. Eis, estarei convosco todos os dias. Passará por provação? Sim. Mas Jesus vai passar com a gente. Vai estar do nosso lado.
Então, volte uma oração grato. Volte uma oração grato. Assim você vai só avançando. E hoje nós vamos agradecer pelo e já foi e pelo e ainda virá. Grandes coisas o Senhor tem a fazer no nosso meio. E o quarto e último ponto, o versículo 15, diz assim: uma grande voz, ele voltou glorificando a Deus. Uma grande voz, esse leproso voltou adorando a Jesus, aproximava-se de Jesus, todos os publicanos para o ouvir. Ele estava ali, perto, ouvindo. E quando ele volta assim: Jesus, eu volto para te agradecer, glorificando, grande voz. Olha, e diz o versículo 15, vamos ler novamente, o versículo 15. Um dos 10, vendo e fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. E a gratidão transforma o oração e o ambiente. Quando nós não somos gratos, nós só murmuramos. O ambiente fica pesado. A gente busca uma bênção hoje, recebe, mas se não tem oração grato, a gente já está pensando na outra, e na outra, e na outra, e a gente vai pedir mais. E a gratidão é zero. O ambiente fica pesado. Ele não tem oração grato, vive murmurando. Ele não tem oração grato, vive reclamando. Vive achando e ainda falta, e sempre vai faltar. E faz a gente ficar satisfeito, feliz com Deus, pelo que Ele já fez, é quando nós temos uma oração grato. Precisamos ter uma oração grato. A murmuração pesa, mas a gratidão levanta. A murmuração fecha o céu, mas a gratidão abre as janelas dos céus. A murmuração levanta muros, mas a gratidão levanta altares de adoração ao nosso Deus. Onde a gratidão, o céu responde. Precisamos ter oração grato. A gratidão não troca o cenário, ela troca a oração no cenário. Às vezes você vai continuar vivendo aquela luta que você está vivendo até a hora de Deus falar, basta. Mas quando nós somos gratos, a nossa oração muda. A gente consegue ter aquela paz que excede a todo entendimento humano, a gente consegue sorrir mesmo diante da dor. A gente consegue sorrir mesmo diante da luta. A gratidão não muda o cenário, não. A gratidão muda o seu coração no cenário. Por isso nós precisamos ser grato. Ser grato. E quando a oração muda, o milagre encontra espaço. Por isso nós precisamos ter uma oração. Gratidão, ela muda a nossa oração no cenário. E quando essa oração muda, o milagre encontra espaço. Ebenezer, até aí nos ajudou o Senhor. E hoje, antes de pedir, esse culto não é só de petição, é um culto de retorno aos pés de Cristo, para agradecer, para adorá-lo. Hoje não vamos só pedir. Vai ter um momento, nós vamos vir aqui na frente, vamos fazer a corrente. Venha com o seu pedido, apresente diante de Deus e celebra a oração de Deus. Mas não deixe de vir uma oração grato por tudo que Ele já fez na sua vida, na sua família, na sua casa. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer, Deus. Hoje nós voltamos aos teus pés, não só para pedir, nós voltamos aos teus pés para agradecer. Agradecer, meu Deus, pela vida, agradecer, meu Deus, pela força, agradecer, meu Deus, por cada livramento. Muitos dos livramentos nós tivemos, nós nem percebemos. E o Senhor estava ali nos livrando. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus, pelos dias difíceis que nos aproximaram do Senhor.
Às vezes nós não entendemos, mas nós cremos. E tudo está no teu controle. E nada foge do teu controle. Por isso, Deus, nós iremos falar para o Senhor: muito obrigado. Recebe, Deus, a nossa gratidão pelo que o Senhor é, por tudo que o Senhor já fez, e principalmente pelo que o Senhor é. E o Senhor é o nosso Deus. E nós amamos o nosso papai, o nosso paizinho. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor fez na cruz. Obrigado. Obrigado, meu Deus, pela tua presença no nosso meio. Em nome do teu Filho Jesus. Amém.